Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 1, Naoki. Ele abriu os olhos e viu uma sala silenciosa. O pêndulo de um relógio antigo balançava silenciosamente na parede, seu tic-tac rítmico ausente no silêncio. Naoki se levantou de um salto, ofegando por ar como se estivesse submerso na água. Onde estou? Ele murmurou, com a voz rouca e desorientada. Ele examinou os arredores, perplexo. O quarto era rústico e escassamente mobiliado, com uma cama de solteiro encostada na parede. A cama rangia sob ele enquanto se mexia, e o som se amplificava no quarto silencioso. Em frente a ela havia uma escrivaninha simples de madeira, com uma mochila surrada jogada desordenadamente em cima. Um calendário desbotado pendia na parede adjacente, com as páginas amareladas pelo tempo. Um armário de madeira ficava no canto, com a tinta lascada e descascando. Um fogão a carvão e uma variedade de utensílios de cozinha entulhavam o espaço ao lado. Uma frigideira de ferro fundido repousava precariamente sobre uma pilha de pratos desencontrados. A cena desconhecida aumentou a confusão de Naoki. O que aconteceu? Eu não estava apenas fazendo hora extra? Ele passou a mão pelos cabelos, tentando juntar as memórias fragmentadas que giravam em sua mente como um redemoinho caótico. Minha cabeça. Uma onda de imagens e sensações desconexas o percorreu, deixando-o atordoado. Teria ele transmigrado? Passado o choque inicial, Naoki reconstituiu a situação. Era verdade. Ele havia morrido de exaustão após 5 dias seguidos de horas extras e se viu reencarnado neste mundo. Mas esta não era a Terra. Era um mundo onde humanos coexistiam com criaturas extraordinárias conhecidas como Pokémon. Eles habitavam todos os cantos do globo, os céus, os mares, a terra. O mundo Pokémon sussurrou Naoki com uma mistura de admiração e descrença na voz. Ele havia jogado os games e assistido ao anime, chegando a fantasiar sobre viver neste mundo despreocupado onde treinadores embarcavam em aventuras com seus Pokémon. Será que ele também conseguiria viajar por este mundo como Ash Ketchum, capturando Pokémon, lutando contra líderes de ginásio e desvendando os mistérios deste mundo? A ideia de escapar da rotina diária e viver a vida em seus próprios termos emocionou Naoki. Ele quase conseguia sentir o vento nos cabelos enquanto se imaginava explorando florestas exuberantes, escalando montanhas imponentes e navegando por vastos oceanos. Mas ele rapidamente controlou a empolgação, sentindo um pressentimento se instalar em seu íntimo. Este mundo não era só sol e arco-íris. A pessoa que ele habitava também se chamava Naoki, originária da região de Paldea. Ele havia se mudado para a região de Hoenn com seus pais, que faleceram tragicamente devido a uma doença, deixando-o órfão e sozinho. O Naoki original, desiludido com a morte deles, vendeu seus pertences e vagou sem rumo por anos, uma alma errante buscando consolo na solidão. Finalmente, aos 20 anos, retornou ao rancho abandonado de seu avô em Paldea, onde viveu o resto de seus dias, com o espírito murcho e o coração pesado de tristeza. Apesar de viver no mundo Pokémon, ele nunca pegou nenhum, contentando-se com uma existência solitária, desprovida de companhia ou aventura. Naoki sentiu uma pontada de tristeza pela vida que herdara, uma vida marcada por perdas e sonhos não realizados. Olhou para o relógio, cujos ponteiros indicavam 2 horas da manhã. Seu estômago roncou, lembrando de que o Naoki original não havia jantado. Com um pedido de desculpa silencioso, levantou-se da cama, com as juntas rangendo em protesto, e pegou um pacote de macarrão instantâneo da mochila. Ele atiçou as brasas no fogão a carvão, adicionando alguns pedaços de lenha para reacender a chama. Enquanto a água esquentava, Naoki vasculhou os armários e gavetas, mas não encontrou nada além de temperos básicos. O rancho estava abandonado há anos, os campos cobertos de ervas daninhas, o pomar outrora próspero agora era um emaranhado de galhos retorcidos e frutas caídas. Ele quase conseguia imaginar o rancho em seu auge. Campos vibrantes de plantações, árvores carregadas de frutas, uma movimentada casa Pokémon cheia de Miltans e Vuolos. Fileiras de colmeias zumbindo de atividade, seus favos de mel pingando néctar dourado. A água começou a ferver, seu vapor embaçando a pequena janela acima da pia. Assim que Naoki abriu o pacote de ramen, uma mensagem estranha surgiu em sua mente, seus caracteres brilhando com uma luz etérea. Ramen instantâneo, um alimento de baixa qualidade e com pouco valor nutricional. Popular entre trabalhadores rurais e viajantes devido à sua facilidade de preparo. Efeitos desconhecidos. Naoki fez uma pausa, sua curiosidade aguçada. O que foi isso? Ele nunca tinha experimentado nada parecido antes. Adicionou o macarrão à água fervente e, enquanto amolecia, jogou o pacote de tempero, cujo aroma artificial permeava o ar. Ele não era um grande cozinheiro, mas morar sozinho lhe ensinara o básico da sobrevivência. Quando o ramen terminou de cozinhar, outra mensagem apareceu, seu texto brilhando em sua mente. Ramen instantâneo com excesso de sal, de menos alimento de baixo nível. Devido ao excesso de sal, perde todos os seus benefícios potenciais e só consegue encher o estômago. Consumir em excesso pode causar sede. Pokémon com preferência por sabores salgados podem apreciá-lo. Avaliação. É ruim, mas não o suficiente para fazer um Pokémon desmaiar. Naoki arregalou os olhos. Ele reconheceu aquilo. Era como a interface de culinária de um jogo para celular chamado Mestre Culinário, desenvolvido por sua antiga empresa. Era um jogo pay-to-win disfarçado de simulador de culinária, onde os pratos dos jogadores concediam aos personagens habilidades mágicas e aumentos de atributos com base em sua raridade, variando de F- a SSS. D- não era nada especial, mas F- podia até infligir debuffs. Essa é minha habilidade de trapacear? Naoki se perguntou com um brilho de esperança brilhando em seus olhos. A menção de Pokémon na descrição o intrigou. Seria esta a sua chance de mudar de vida, de fazer a diferença neste mundo? Ele colocou o macarrão em uma tigela lascada e deu uma mordida hesitante.
Suas papilas gustativas foram atacadas por uma onda de sal, cujo sabor eclipsou qualquer resquício do gosto original do ramen. Naoki fez uma careta. Sim, definitivamente muito sal. Era quase incomível, mas era a única coisa que ele tinha. Enquanto engolia o macarrão, ponderou sobre esse novo poder, com a mente a mil com as possibilidades. Capítulo 2. Eventos passados. Embora tivesse uma vaga ideia do efeito do dedo de ouro, Naoki ainda não tinha como testá-lo. Primeiro, ele não tinha nenhum Pokémon por perto, e segundo, o dono original estava falido. Às 3 da manhã, Naoki, mal conseguindo encher o estômago, começou a refletir sobre sua situação. Claro, viajar para este mundo era emocionante, mas a sobrevivência vinha em primeiro lugar, não importava onde você estivesse. Depois de lavar a louça, ele se sentou à escrivaninha para examinar os pertences do dono original. Sendo um espírito errante, a mochila estava praticamente vazia. Restavam apenas algumas mudas de roupa, 3 pacotes de macarrão instantâneo e um punhado de moedas e notas. Naoki contou o dinheiro, cerca de 2.300 no total. Isso não duraria um mês, muito menos para financiar uma jornada Pokémon. Ele suspirou calculando mentalmente a conversão monetária. Cara, isso é difícil. Mas então pensamentos sobre aqueles adoráveis e poderosos Pokémon do anime surgiram em sua cabeça, e Naoki se animou. Um passo de cada vez, ele disse a si mesmo. Talvez fosse a falta de sono da sua antiga vida, ou talvez seu corpo estivesse apenas exausto, mas assim que encheu a barriga, a sonolência tomou conta de Naoki. Ele não resistiu, saboreando a ideia de uma boa noite de sono sem se preocupar em chegar atrasado ao trabalho ou ter dificuldades para pagar as contas. Amanhã seria um novo dia. Apagou as luzes, deitou-se na cama de madeira frágil e logo adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, uma batida na porta o acordou assustado. Os olhos de Naoki se abriram de repente e ele se sentou, desorientado por um momento. Então ele se deu conta, estava em outro mundo. Ele soltou um suspiro de alívio, mas as batidas continuaram. Confuso, Naoki passou a mão pelos cabelos desgrenhados e abriu a porta, encontrando um senhor mais velho, vestindo um colete marrom e um chapéu fedora preto. O homem, que aparentava ter uns 60 ou 70 anos, tinha um sorriso caloroso e amigável no rosto. Ao lado dele, estava uma criatura que parecia um lagarto, de pé sobre 2 pernas. Seu corpo era de um verde vibrante, brilhando à luz da manhã. Uma estrutura semelhante a um pneu adornava seu pescoço, e sua cauda robusta e grossa balançava suavemente atrás dele. Os olhos de Naoki brilharam. Ele reconheceu o Pokémon instantaneamente, era um Ciclizar. O homem mais velho falou, ouvi você dizer ontem que ficaria para cuidar do rancho. Imaginei que talvez você não estivesse familiarizado com o trabalho, e limpar tudo sozinho seria muito trabalhoso, então trouxe este pequeno para ajudar. Naoki piscou, e uma lembrança lhe veio à mente. O dono original deste corpo havia de fato concordado em cuidar de uma fazenda. Na manhã de ontem, ao retornar à fazenda, o dono original encontrou o gentil prefeito. Ao reconhecê-lo, o prefeito o cumprimentou calorosamente e disse, este é o legado que seu avô lhe deixou. Eu sabia que você voltaria um dia, então tenho passado por aqui de vez em quando para arrumar. Mesmo vazia há anos, a casa ainda está habitável. Você pode ficar aqui sem preocupações. O antigo dono agradeceu educadamente. O velho prefeito sorriu e disse, seu avô e eu éramos amigos na juventude, e eu até te segurei no colo quando você era bebê. Foi isso que seu avô me pediu antes de falecer, garantir que você herdasse o rancho. Naoki pensou consigo mesmo, o prefeito deve pensar que voltei para administrar o rancho. Com essa compreensão, a situação atual fez sentido, mas ele ainda estava intrigado com o Ciclizar parado ao lado do prefeito. Olhando para o jovem alto e magro à sua frente, o prefeito não pôde deixar de sentir uma pontada de tristeza e arrependimento. Que criança pobre! Todos os seus parentes se foram, e ele está sozinho neste mundo. Após verificar seu estado de saúde ontem, o prefeito voltou para casa e trouxe seu companheiro Ciclizar. Um dos motivos era fazer companhia ao jovem solitário, e o outro era pedir a Ciclizar que o ajudasse a administrar o rancho. O prefeito suspirou interiormente e perguntou gentilmente, você estaria disposto a cuidar dele? Naoki ficou surpreso por um momento antes de entender a intenção do prefeito. Ele olhou para o Ciclizar, que o encarou com uma curiosidade inocente. Ciclizar, um Pokémon de tipo duplo, normal e dragão, vivia ao lado do povo da região de Paldea desde tempos imemoriais. Com sua natureza dócil e sensibilidade ao frio, eles frequentemente buscavam o calor do corpo humano, permitindo que as pessoas montassem em suas costas. Dessa forma, o Ciclizar também servia como meio de transporte nessa região específica. Naoki não conseguia encontrar um motivo para recusar. Afinal, ele também queria um Pokémon para si. Parecia improvável que ele conseguisse um Pokémon inicial de um professor local e embarcasse em uma jornada como Ash fez no anime. Ele não tinha nenhuma Pokébola e não conseguia capturar Pokémon selvagens apenas com as mãos. Obrigado, disse Naoki. Vou cuidar bem dele. Aliviado, o prefeito sorriu radiante. Nesse caso, vou deixá-lo aos seus cuidados. A propósito, é seu primeiro dia no rancho, então talvez você não esteja familiarizado com o trabalho aqui, certo? Acostumado à cultura de trabalho 996 em sua vida anterior, Naoki se sentia um pouco perdido. Ele admitiu. Naquele momento, a pergunta que o atormentava na noite anterior foi respondida. Ele não tinha para onde ir, e seu único conhecimento daquele mundo vinha dos animes que assistia e dos jogos que jogava. Dadas as circunstâncias atuais, ficar parado parecia a melhor opção. Pelo menos ele tinha abrigo do vento e da chuva. O velho prefeito sorriu e disse, bem, então deixe-me lhe mostrar o rancho. Mas se bem me lembro, você deixou Paldea quando tinha 10 anos e se mudou para Hoenn, certo? Sim, respondeu Naoki. O prefeito suspirou. 10 anos se passaram. Como o tempo voa.
As cenas outrora prósperas e movimentadas do passado ainda estavam frescas em sua mente, mas agora, tudo o que restava era um rancho deserto e dilapidado. As terras agrícolas estavam cobertas de ervas daninhas e pedras, e a casa Pokémon havia sido devastada pelo tempo, deixando apenas uma estrutura esquelética. Enquanto caminhavam pelo rancho, o Ciclizar o seguia obedientemente, observando o jovem com curiosidade. Naoki se concentrou em absorver as palavras do prefeito e não percebeu a atenção do Ciclizar. Como havia decidido ficar e cuidar do rancho, estava ansioso para aprender. Os olhos do prefeito estavam cheios de nostalgia. Para onde quer que olhasse, lembranças do passado o inundavam. A terra à nossa frente é a terra de cultivo do rancho. Há muito tempo, todos os tipos de plantações cresciam aqui. No outono, os campos transbordavam de frutas. Aquela casa é onde o fazendeiro mora. A caixa grande ao lado é um container de transporte. A colheita diária de produtos agrícolas e o leite momo podem ser armazenados nela. Há um vale a leste do rancho onde vivem principalmente Pokémon pequenos e dóceis. Você pode ir até lá para coletar produtos da montanha e frutas silvestres e, em seguida, colocar as coisas de que não precisa no container. Todas as tardes, às 5 horas, alguém da cidade vem recolher os itens nos containers e pagar por eles. Os produtos coletados são então enviados ao mercado de Mesagoza por um serviço de entrega especial para venda. Quando seu negócio prosperar no futuro, veículos especiais virão para transportar mercadorias. Eles levarão os produtos da fazenda para todos os cantos da região de Paldia e os venderão para diversas pessoas. Naoki pensou consigo mesmo. Isso parece uma versão Pokémon de Lua da Colheita. Felizmente ele já havia jogado jogos de fazenda e estava familiarizado com o conceito, então rapidamente entendeu a ideia. Seus olhos se voltaram para um prédio abandonado cercado por várias árvores grandes e ervas daninhas. O que é isso? Ele perguntou curioso. O prefeito olhou para ele com um toque de arrependimento nos olhos. Esse é o Pokémon que está no rancho. Seu avô certa vez importou mais de uma dúzia de Miltons da região de Johto e os manteve lá. Ele franziu a testa e continuou. Depois que ele faleceu, seus pais venderam aqueles Miltons, e este galpão Pokémon gradualmente caiu em ruínas. Mas não se preocupe. Depois de se instalar, você pode ir à marcenaria e pedir ajuda para ampliar a casa e consertar o galpão. Ah, e a propósito, coloquei todas as ferramentas que você pode precisar para o rancho lá. O velho prefeito apontou para a despensa atrás da casa e explicou. Um machado para cortar lenha, um martelo para quebrar pedras, uma enxada para arar a terra, um regador, uma foice para cortar grama e alguns sacos de sementes adequadas para o plantio da primavera. Resumindo, este rancho é todo seu. Espero que você cuide bem dele e restaure este lugar à sua antiga glória. Seu avô ficaria muito feliz se você conseguisse isso. Naoki parou por um momento e então assentiu. Farei o meu melhor. Ao ouvir a resposta, o prefeito sorriu. Nesse caso, não vou mais te prender. Vou deixar o Ciclizar sob seus cuidados. Ele é muito forte e com certeza será uma grande ajuda no rancho. O Ciclizar cantou alegremente, Grow. O prefeito sorriu e se virou para ir embora, mas antes de dar mais do que alguns passos, virou-se novamente. Há mais uma coisa. Naoki o incentivou, vá em frente. O prefeito continuou. Você pode ficar com a madeira e as pedras que coletar com o machado. Quando tiver dinheiro suficiente, pode levá-las à carpintaria e pedir ajuda para expandir sua casa e o galpão Pokémon. Assim, você pode economizar bastante em materiais. Naoki anotou mentalmente essa dica útil. O prefeito então acenou de longe, dizendo, moro em Mesagoza. Se tiver algum problema, fique à vontade para vir até mim. O Ciclizar conhece o caminho, então você pode ir direto com ele. Certo, Naoki assentiu. Com isso, o prefeito foi embora. No 198º ano do calendário da Aliança, a primavera tinha acabado de chegar na região de Paldia, e a temperatura ainda estava um pouco fria. Naoki e Ciclizar estavam parados na porta da cabana, observando a figura do velho prefeito desaparecer gradualmente na distância. Só depois que ele desapareceu de vista, Naoki se virou para olhar o elegante Ciclizar ao seu lado. Mesmo sendo novo neste mundo, ele percebeu pela aparência e comportamento do Ciclizar que ele era saudável e bem cuidado. Pensando na natureza mágica dos Pokémon, a curiosidade de Naoki o dominou. Ciclizar? Ele perguntou. Grow. O Ciclizar inclinou a cabeça e olhou para trás. Claramente, ele entendia seu nome. Naoki continuou. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Se conseguir, apenas acene com a cabeça. Grow. Como esperado, o Ciclizar assentiu obedientemente. Assim como no anime, os Pokémon conseguiam entender a linguagem humana. O coração de Naoki se encheu de entusiasmo. Segundo a lenda, os Pokémon eram criaturas extraordinárias, cuja inteligência e emoções superavam em muito as dos animais comuns. Alguns Pokémon até rivalizavam com os humanos em intelecto e capacidade emocional. Observando a pele brilhante de Ciclizar, Naoki não resistiu e estendeu a mão para tocá-la. A sensação era diferente do que ele imaginara, não como a de um lagarto de verdade, mas sim como couro, muito parecido com o exterior de uma motocicleta. O Ciclizar não pareceu se importar nem um pouco com o toque. Na verdade, fechou os olhos, satisfeito, parecendo bastante satisfeito. Naoki imitou Ash do anime e disse a Ciclizar, Ciclizar, por favor, cuide de mim de agora em diante. Grow. Depois de dizer isso, Naoki ficou sem palavras. Ele retirou a mão e seu estômago roncou. O som chamou a atenção de Ciclizar, e seus olhos se voltaram para a barriga de Naoki. Sentindo-se um pouco envergonhado, Naoki perguntou, você já comeu? Vou preparar uma comida. Quer se juntar a mim? Grow. Embora Ciclizar já tivesse tomado café da manhã, parecia encantado com o convite de seu novo dono. Assentiu e seguiu Naoki de volta para a cabana.
Olhando ao redor da casa de madeira, Naoki sentiu uma estranha sensação de pertencimento. Aquele era seu lar agora. Respirou fundo. Depois de anos trabalhando duro na 996, seria bom viver uma vida tranquila como fazendeiro. A vida no rancho podia ser cansativa, mas pelo menos ele estaria trabalhando para si mesmo. Um novo capítulo estava começando. Naoki olhou para o Ciclizar ao seu lado. Falando no diabo, pensou. Na noite anterior, ele estava se perguntando se tinha algum Pokémon para testar seu código de trapaça, e esta manhã, ele tinha um Ciclizar. Então está bem, é você, ele declarou. Naoki colocou uma panela de água no fogão para ferver, preparando-se para cozinhar um ramen instantâneo. Ele estava ansioso para ver os efeitos do seu código de trapaça e se ele poderia fornecer aos Pokémon todos os tipos de benefícios mágicos, assim como nos jogos. Capítulo 3. Ramen quente. Como um alimento básico simples, a sopa de macarrão clara era muito fácil de fazer. Ferva a água, adicione o macarrão instantâneo e deixe cozinhar em fogo baixo. Se os ingredientes forem permitidos, Naoki normalmente adicionaria cebolinha picada e um pouco de banha, permitindo que o macarrão absorvesse o caldo antes de servi-lo em uma tigela. A cebolinha verde flutuaria por cima, adicionando um toque de cor ao prato e tornando-o mais apetitoso. Por fim, um fio de óleo de gergelim e um ovo cozido completariam a refeição. Só de pensar nisso, Naoki ficou com água na boca. Porém, na realidade, tudo o que ele tinha eram temperos básicos. Com um suspiro silencioso, Naoki aprendeu com a experiência de ontem e adicionou uma quantidade apropriada de sal e caldo de galinha à panela. Logo, uma simples sopa de macarrão estava pronta. Enquanto enchia 2 tigelas, uma mensagem surgiu em sua mente com informações sobre o prato. Ramen instantâneo, C- um prato de nível baixo. Seu sabor deixa um pouco a desejar devido à ausência de ingrediente-chave, mas é uma boa opção para aquecer o corpo e a alma em um dia frio. Efeito de cozimento. Nível 1 de resistência ao frio, oferece resistência a baixas temperaturas. Após o consumo, o corpo permanecerá aquecido por 30 minutos. Comentário. Apesar da baixa qualidade dos ingredientes, técnicas de cozimento habilidosas aprimoraram o sabor. Quando o jogador ficar rico e puder cozinhar pratos de nível mestre, poderá se lembrar disso com nostalgia. Naoki ficou sem palavras. Enquanto isso, o Ciclizar ao lado dele farejava o ar. Grey? Naoki olhou para ele, colocou as 2 tigelas de macarrão na mesa e fez um sinal para o Ciclizar. Quer experimentar? Gran? O Ciclizar franziu a testa hesitante. Para ser sincero, ele não gostou muito do sabor do ramen. Além disso, a tigela continha apenas macarrão simples. A julgar pela aparência, não parecia muito apetitoso. Naoki entendeu imediatamente. Suspirou internamente, sem querer forçar o Ciclizar, e disse, tudo bem, você não precisa comer se não quiser. Então, cheio de entusiasmo, ele acrescentou, quando eu ganhar dinheiro suficiente para comprar outros ingredientes, farei algo que você vai adorar. Naoki estava cheio de expectativa por sua nova vida no rancho. Ao ouvir isso, o Ciclizar sentiu uma pontada de culpa. Era comida especialmente preparada por seu novo dono. Seria falta de educação não experimentar? Com esse pensamento, o Ciclizar olhou para a tigela fumegante de macarrão e hesitante gritou, Grow, eu experimentaria esta tigela de macarrão. O Ciclizar estendeu suas 2 patinhas, pegou a tigela e engoliu o macarrão de uma só vez. O desconforto esperado não veio. Apesar do sabor simples, depois de terminar o macarrão, Ciclizar de repente sentiu um calor se espalhando por seu corpo, como se estivesse aninhado no abraço da Gran. Ao testemunhar a reação do Ciclizar, Naoki ficou surpreso no início, mas logo entendeu. Ele olhou para o Ciclizar pensando no efeito da sopa de macarrão quente e perguntou com um sorriso, como você se sente? O Ciclizar saiu do seu devaneio e olhou para si mesmo, confuso. Gru, por que de repente ficou quente sem ninguém montando em suas costas? Ao ver a reação, uma ideia surgiu na mente de Naoki. Parece que a comida realmente pode beneficiar os Pokémon, pensou ele, e então perguntou, você se sente mais quente e não tão frio quanto antes? Embora fosse primavera, a temperatura ainda não tinha subido completamente e ainda estava bem frio, principalmente de manhã. O Ciclizar olhou surpreso, como se perguntasse, como você sabia? Gru? Naoki sorriu. É o poder da comida. Gran? O Ciclizar pareceu confuso. O conceito era avançado demais para ele. Afinal, era apenas um Ciclizar. Naoki não tentou explicar mais nada. O Ciclizar acabaria entendendo, já que eles viviam juntos. Após confirmar o efeito de sua culinária nos Pokémon, Naoki estava de bom humor. Ele terminou rapidamente o café da manhã, lavou a louça e saiu. O rancho abandonado era coberto por uma vegetação exuberante, com pássaros Pokémon ocasionalmente voando sobre ele em busca de comida. Respirando o ar fresco, Naoki respirou fundo e decidiu explorar a região. Queria se familiarizar com o lugar. Enquanto caminhava pelo rancho com o Ciclizar ao seu lado, Naoki percebeu que ele era maior do que ele havia pensado inicialmente. Uma cerca de madeira cercava o rancho, e a área interna era bastante espaçosa. A leste havia um vale vibrante, de onde ecoavam os chamados de Pokémon selvagens. As terras agrícolas ocupavam 1/3 do rancho. Havia um lago no canto sudoeste e um rio que o circundava. Uma ponte de madeira atravessava o rio, conectando o rancho ao outro lado. Naoki estava na ponte, olhando para a cerca de madeira podre e quebrada ao longo da margem do rio, percebendo que tinha muito trabalho pela frente. Limpar ervas daninhas, remover pedras, cortar árvores indesejadas e preparar os campos para o plantio. Essas eram as tarefas que estavam por vir. Quanto ao galpão Pokémon onde o Milton costumava ficar, Naoki não planejava consertá-lo tão cedo. Não havia madeira suficiente e ele estava com pouco dinheiro. Afinal, reconstruir o galpão e comprar Pokémon como Milton exigiria um investimento substancial. Parado em frente ao lago, na beira da terra cultivada, Naoki agachou-se e avaliou seu tamanho e profundidade. Criar peixes aqui seria uma ótima ideia, pensou.
De acordo com as memórias do dono original, além de Pokémon, também havia animais comuns neste mundo. No entanto, Naoki preferiu criar Pokémon do tipo água em vez de peixes comuns. Pokémon como Magikarp, Goldeen, Finneon e Palpitoad. Ou, para ser um pouco mais ousado, Gyarados, Milotic, Vaporeon e Ludicolo. Embora esses peixes não fossem comestíveis como um colecionador de coração, Naoki ficaria satisfeito apenas em mantê-los ali e observá-los prosperar. Naoki marcou mentalmente todas as tarefas que precisava realizar, percebendo que teria uma longa jornada pela frente. Os jogos de gerenciamento de rancho que ele havia jogado antes passaram pela sua mente, e Naoki não conseguiu evitar uma risada irônica. Ele tinha acabado de escapar da rotina do 996 e agora poderia estar enfrentando o 007. Trabalhando de meia-noite a meia-noite, 7 dias por semana. Capítulo 4. Koraidon. Depois de explorar o rancho, Naoki tinha uma boa noção do layout. Enquanto voltava apressado com o ciclizar, lembrou-se de que o velho prefeito havia deixado algumas coisas para ele na lavanderia atrás da casa. Naoki contornou a casa de madeira e chegou à lavanderia. Abrindo a porta, encontrou várias ferramentas dispostas ordenadamente em uma caixa grande. Um martelo, uma foice, uma enxada, um regador, um machado. Um saco de sementes embrulhado em pano vermelho e um livro marrom intitulado Manual do Rancho. A maioria das ferramentas era de ferro e parecia nova, provavelmente comprada de presente pelo gentil prefeito. Naoki sentiu uma onda de gratidão. Ele estava mesmo com pouco dinheiro no momento. Depois de guardar as ferramentas, Naoki pegou o saco de sementes. Informações sobre elas imediatamente surgiram em sua mente. Sementes de nabo, uma cultura de primavera que normalmente leva 3 meses para amadurecer, mas neste mundo, leva apenas cerca de 1 mês para ser colhida. Muito adequada para fazendeiros iniciantes. Se for cuidada por Pokémon do tipo planta, seu ciclo de crescimento pode ser ainda mais encurtado. Nossa, Naoki ficou surpreso. Cresce tão rápido assim? Ele procurou informações em suas memórias e finalmente encontrou algo relevante. O mundo era assim, as plantações cresciam rapidamente e tinham ciclos curtos. Foi por isso que a escassez de alimentos era rara aqui. Não é de se admirar que o mundo Pokémon pareça uma utopia. Naoki pensou consigo mesmo. Os humanos não precisavam se preocupar com comida, e a existência de Pokémon aumentou muito a produtividade, permitindo que os jovens viajassem livremente e perseguissem seus sonhos. No entanto, Naoki também aprendeu com as memórias do proprietário original que nem todas as plantações cresciam tão rápido. Algumas tinham ciclos de crescimento extremamente longos e só amadureciam uma vez por estação. Naoki assentiu silenciosamente, pegou o livro e o abriu na primeira página. Continha informações sobre como plantar e cultivar. Cada página apresentava uma cultura diferente, com instruções detalhadas sobre preparo do solo, épocas de plantio, fertilização, ciclos de irrigação e muito mais. Depois de folheá-lo algumas vezes, Naoki guardou o livro cuidadosamente e saiu da lavanderia com o ciclizar. Em frente à lavanderia havia uma caverna. Naoki se aventurou a entrar e descobriu que o espaço não era muito grande. Pelas memórias de infância do proprietário original, ele aprendeu que esta caverna tinha 2 propósitos principais. Uma delas era cultivar cogumelos. O ambiente escuro e úmido era perfeito para o cultivo. A outra era abrigar Voobá. O Voobá criado ali saía após o pôr do sol, em busca de comida e trazendo de volta diversas frutas e bagas para o fazendeiro. Este incrível Pokémon era um gourmet nato. Ele podia emitir ultrassom de 200.000 Hz de suas orelhas para localizar frutas maduras e saciar sua fome. Em seguida, usava ondas ultrassônicas para derrubar as frutas, selecionando cuidadosamente apenas as mais maduras para comer. Interessante, pensou Naoki. Depois de entender o propósito da caverna, Naoki não demorou muito. Ele retornou à frente com suas ferramentas, examinou as terras agrícolas infestadas de ervas daninhas e se preparou para começar aos poucos, limpando um canteiro para plantar nabos. Vendo suas ações, o ciclizar ansiosamente se ofereceu para ajudar, cantando Grow. Ele balançou o rabo e com um baque poderoso, uma pedra se espatifou como se tivesse sido atingida por uma marreta. Naoki ficou perplexo. Ele olhou para o martelo em sua mão e para a pedra que ele lutava para quebrar, momentaneamente sem palavras. O ciclizar parecia feliz em ser útil. Naoki suspirou com uma mistura de diversão e alívio. Então vamos trabalhar juntos. Gran. Enquanto isso, na região central de Paldia, uma bacia aninhada em meio a montanhas altas íngremes abrigava uma área misteriosa conhecida como Área Zero. Abaixo desta área havia um laboratório moderno e avançado. Na parte mais profunda do laboratório, a professora Olin, uma pesquisadora Pokémon especializada nas lendas de Paldia, e seu marido, o professor Turo, olhavam animadamente para a máquina alta e enigmática diante deles. A máquina do tempo finalmente está completa, exclamou o professor Olin, que usava um jaleco branco e um colar adornado com dentes de animais antigos. Finalmente posso ver os Pokémon do futuro e do passado mencionados no livro Escarlate. O professor Turo estava igualmente emocionado. O casal passou anos nas profundezas da Área Zero, conduzindo suas pesquisas. Uma se concentrava no passado antigo, a outra no futuro. Com as propriedades únicas da Área Zero, eles finalmente desenvolveram este dispositivo. Ele poderia teletransportar Pokébolas e capturar Pokémon de diferentes linhas do tempo, trazendo-os para o presente. Vamos tentar agora. Quero ver Pokémon de diferentes eras com meus próprios olhos, declarou o professor Olin. O professor Turo assentiu com uma pitada de ternura no rosto enquanto perguntava. O 8º aniversário do Arven não está chegando? Momento perfeito, cantarolou Olin. Desta vez, posso trazer Pokémon de várias eras para Arven fazer amizade. Vamos começar. Turo repetiu o entusiasmo da esposa. Ele respirou fundo, imaginando a reação de Arven ao ver aqueles Pokémon. A criança sempre amou Pokémon. Se visse Pokémon do futuro e do passado, certamente ficaria radiante, certo? Os pais não conseguiam deixar de amar os filhos.
Pensando bem, já fazia um tempo que não voltavam para passar um tempo com Arwen. Esta era uma boa oportunidade para voltar para casa e tirar um tempo para ficar com o filho. Perdidos em pensamentos, o professor Turo e sua esposa ativaram a máquina do tempo usando um código de identificação. Zumbido. Com um zumbido estranho, a máquina do tempo silenciosamente ganhou vida. O espaço ao redor do laboratório se distorcia e se retorcia. As paredes brilhavam como espelhos, emitindo luzes vermelhas e roxas ritmadas. Os dois professores olhavam fixamente para a máquina, excitados e nervosos. Logo, o zumbido rítmico diminuiu. Então, uma luz vermelha deslumbrante brilhou no centro da máquina do tempo. A tensão enchia o ar. Quando a luz desapareceu, um Pokémon que eles nunca tinham visto antes se materializou embaixo da máquina. Era um Pokémon misterioso, alto e robusto, de pé sobre duas pernas. Seu corpo era escarlate, com manchas brancas no rosto, abdômen, pernas grossas e cauda. Uma gavinha fina e longa, semelhante a um bigode de dragão, estendia-se de sua cabeça com um aglomerado de penas azul-púrpura brilhantes abaixo, conferindo-lhe uma aparência dominadora e extravagante. Seus olhos dourados encaravam ferozmente os dois humanos à sua frente. Sucesso! O professor Olin e o professor Turo ficaram aliviados ao ver o Pokémon. Finalmente! Seus esforços valeram a pena. Vamos colocá-lo numa Pokébola primeiro, disse o professor Turo calmamente. A professora Olin assentiu, levantou a mão e jogou uma Pokébola preparada no Pokémon. Entretanto, no momento em que o Pokémon viu a Pokébola, seus olhos dourados se estreitaram. Ele soltou um rugido ininteligível e casualmente deu um tapa na Pokébola com a pata direita. Os professores sentiram hostilidade da criatura. Suas expressões ficaram tensas, e eles estavam prestes a liberar seus próprios Pokémon. Mas então o misterioso Pokémon do passado de repente virou a cabeça e olhou ao redor, como se estivesse confirmando algo. Logo, parecia ter encontrado sua resposta. No segundo seguinte, uma emoção indecifrável brilhou nos olhos do Pokémon. Ele saltou para frente, ignorando os dois professores, e saiu correndo do laboratório. Foi tão rápido que desapareceu antes que o professor Olin e o professor Turo pudessem reagir. Então, olhou para cima, as penas em sua cabeça se estenderam e se transformaram em estruturas semelhantes a asas, e ele voou em direção ao céu. Há quantos anos ele estava esperando? Coraidon não conseguia mais se lembrar. A expressão no rosto daquela pessoa, quando caiu na máquina do tempo, passou pela sua mente. Preocupação, ansiedade, pânico e o braço estendido para agarrá-lo. Naquele dia, ainda era um ciclizar. Naquele dia, ele caiu em uma máquina do tempo e viajou de volta aos tempos antigos. Lá, foi transformado por uma força desconhecida em sua forma atual. Capítulo 5. Um achado de sorte na floresta. Ao meio-dia, Naoki e Ciclizar limparam um pequeno pedaço de terra para plantar e levaram a madeira cortada e as pedras para armazenamento na lavanderia. Gran. Depois de uma manhã agitada, o estômago de Ciclizar começou a roncar. Olhou para baixo e disse, Grow, com fome. Naoki sorriu. Só um minuto, vou fazer o almoço. O rosto do Ciclizar se iluminou. Gran. Eles lavaram as mãos na pia externa e voltaram para dentro. Ciclizar sentou-se sob o beiral para aproveitar a brisa fresca enquanto Naoki reunia os ingredientes e começava a cozinhar. O almoço foi novamente ramen instantâneo, mas desta vez Naoki adicionou alguns alhos porós selvagens que ele encontrou no rancho para realçar o sabor. A prática leva à perfeição, e em apenas alguns minutos, uma tigela fumegante estava pronta. Depois de colocar o macarrão em uma tigela, Naoki notou que a qualidade do ramen instantâneo havia mudado de C- para C, e a duração do efeito de resistência ao frio havia aumentado em 5 minutos. Então os ingredientes afetam a classificação do prato, ele refletiu. Ele pegou a tigela e a colocou na frente do Ciclizar, que já estava esperando na mesa. Ciclizar olhou para baixo e viu o mesmo macarrão simples de antes. Uma expressão de pena surgiu imediatamente em seu rosto. Gran. Naoki, empobrecido, só conseguiu suspirar. Lembrou-se do pouco dinheiro deixado pelo dono original e disse, tranquilizador, só tenha paciência. Vou te levar à cidade para comprar uma comida deliciosa esta tarde. Gran. Felizmente, Ciclizar não pareceu se importar com a falta de dinheiro de Naoki. Era uma criatura simples e otimista, e ao ouvir a promessa de Naoki, imediatamente se animou, ansioso pelas guloseimas da noite. Observando Ciclizar comer o macarrão, Naoki começou a comer sua própria tigela com uma expressão preocupada. O dinheiro restante acabará logo depois de comprarmos comida. A terra está apenas sendo arada, e as sementes só poderão ser plantadas amanhã. Levará um mês para amadurecerem. A terra infestada de ervas daninhas era dura e inadequada para o cultivo. Esta manhã, Naoki revolveu o solo e o regou para soltá-lo. Embora não tivesse fertilizante, felizmente os nabos não eram exigentes quanto à qualidade do solo. Preciso encontrar outra maneira de ganhar dinheiro até que os nabos sejam colhidos. Naoki mergulhou em pensamentos profundos. Formas de ganhar dinheiro. Ele pensou nos seus dias de jogo de gerenciamento de rancho. Uma opção era pescar, e outra era coletar cogumelos e frutas nas montanhas para passar pelos estágios iniciais do jogo. Mas ele não tinha uma vara de pescar agora, então a única opção era tentar a sorte nas montanhas e ver se conseguia encontrar algo valioso. Dito e feito. Depois do almoço, Naoki se preparou para seguir em direção às montanhas. Ao saber de sua intenção, o Ciclizar, que estava andando ereto, de repente caiu de 4, virou-se e gritou. Grow! Naoki se assustou por um momento, mas então percebeu que Ciclizar havia entrado no modo de montaria. Você está me pedindo para montar em você? O Ciclizar assentiu entusiasmado. Gran. Curioso, Naoki subiu em suas costas. Assim que se acomodou, Ciclizar partiu em ritmo moderado, nem muito rápido nem muito lento, levando Naoki firmemente em direção às montanhas. Sentindo o vento nos cabelos, Naoki pensou, não é de se admirar que Ciclizar seja usado como transporte em pau-dia.
É como andar de moto. Depois de atravessar uma estrada rural, eles entraram em uma floresta exuberante. A luz do sol entrava pelas folhas, criando um padrão salpicado no chão. Havia lagartas verdes aninhadas nos arbustos, flétins empoleirados nos galhos, sons farfalhantes emanando da vegetação rasteira e frutas estranhas e suculentas penduradas nas árvores. A vida era vibrante em todos os lugares. Naoki desmontou de ciclizar e observou os vários Pokémon ao redor com interesse. Os Pokémon, por sua vez, inclinaram a cabeça curiosamente, estudando o humano desconhecido que havia invadido sua floresta. Caterpie. Evoluí para Metapod no nível 7, depois para Butterfree no nível 10. Uma boa escolha para treinadores iniciantes. Fletching, se bem me lembro, é um pássaro regional de Kalos. Sua evolução final, Talonflame, é do tipo fogo voador. Parece um Pokémon bem legal. Será que aquele ratinho branco é um Pachirisu nativo de Paldia? Naoki avistou 3 pequenas figuras na grama. 2 ratos brancos um pouco maiores colocaram cautelosamente suas cabeças para fora, protegendo um pequeno rato branco atrás deles. Uma família de 3. Naoki olhou ao redor, mas não viu um quarto rato. Sentindo seu olhar, os 3 ratos tremeram, então se viraram e correram para os arbustos, desaparecendo sem deixar vestígios. Naoki ficou momentaneamente decepcionado, mas teve que admitir que Pokémon como Pachirisu eram bem fofos. Ele não se considerava um fã de criaturas peludas antes, mas ao ver o adorável Pachirisu e seu pelo branco e macio, ele sentiu um certo calor em seu coração. Gostaria de saber como elas são sentidas ao toque. A floresta estava cheia de Pokémon, e depois de dar um passeio com Ciclizar, Naoki ficou muito animado. Se ele fosse um treinador, ele definitivamente pegaria Pokébolas e lutaria contra elas, e depois as capturaria após ganhar sua confiança. Tanto o Caterpie de rápido crescimento quanto o promissor Fletching seriam adições perfeitas para sua equipe. Infelizmente, de acordo com as memórias do dono original, uma Pokébola padrão custava 200 Pokédólares, valor que ele não podia pagar naquele momento. Com um suspiro, Naoki mudou seu foco dos Pokémon para os produtos selvagens que cresciam na floresta. Ele caminhou até uma árvore cheia de frutas e estendeu a mão para colher uma. Enquanto ele examinava a fruta, informações sobre ela surgiram em sua mente. Pechaberry, uma fruta mágica que pode curar envenenamentos. Tem um sabor adocicado e pode ser usada para fazer geleias, pofins e bolos de frutas. Também pode ser adicionada ao iogurte para fazer iogurte de frutas. Seu sabor único é adorado por muitos Pokémon. Fruta pecha? Naoki pegou a fruta e a levou até o nariz, sentindo seu leve aroma de pêssego. Ele ofereceu a Ciclizar. Quer comer? O Ciclizar deu uma olhada, abriu bem a boca e engoliu a Pechaberry de uma só vez. Parecia ter um gosto muito bom. Parece que as frutas vermelhas são um alimento básico para os Pokémon, assim como no anime, pensou Naoki, concordando consigo mesmo. Ele colheu mais algumas frutas vermelhas da árvore, com a intenção de levá-las de volta para o rancho. No entanto, ele só pegou uma pequena porção. Se as frutas eram alimento para os Pokémon, então outros Pokémon naquela floresta também precisavam delas. Se ele pegasse todas as Pechaberries, muitos Pokémon provavelmente passariam fome. Depois de coletar as frutas pecha, Naoki e Ciclizar se aventuraram mais a fundo na floresta. A floresta era vasta e talvez eles estivessem indo na direção errada, mas ao longo do caminho, Naoki não encontrou nenhuma outra árvore frutífera. O tempo passou despercebido até o anoitecer. Cansado da caminhada, Naoki sentou-se para descansar sob uma grande árvore, olhando para o céu e decidindo que era hora de voltar. Nesse momento, o nariz do Ciclizar se contraiu. O que houve? Perguntou Naoki virando-se para olhar. O Ciclizar virou a cabeça, farejando o ar como se estivesse tentando identificar uma direção. Depois de um momento, pareceu ter localizado algo. Levantou-se e apontou em uma direção. Naoki seguiu o olhar dele até um pedaço de chão descoberto, confuso no início, mas então percebeu algo estranho. A grama em uma área circular ao redor da base de uma árvore havia secado. O Ciclizar apontou animadamente naquela direção. Intrigado, Naoki se levantou e caminhou com Ciclizar para investigar a área estranha. Ele afastou as folhas caídas e a grama amarelada, revelando um objeto escuro como breu por baixo. Naquele momento, um cheiro peculiar invadiu as narinas de Naoki. Era um cheiro único, difícil de descrever em palavras. Ele se perguntou o que poderia ser, mas no segundo seguinte, informações sobre o objeto apareceram em sua mente. Trufa negra, um ingrediente premium da mais alta qualidade, é uma iguaria rara. Pode ser usada para fazer ovos cozidos no vapor com trufa negra ou sopa cremosa com manteiga. Embora não tenha efeitos especiais por si só, pode potencializar significativamente o efeito do cozimento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Dinheiro. Trufa negra. Talvez devido às suas dificuldades financeiras, o primeiro pensamento de Naoki ao vê-lo foi: essa coisa deve valer muito, certo? Mas então, ele notou o efeito de polimento. Embora não tenha efeitos benéficos, pode aumentar significativamente o efeito do cozimento. O que era isso? Algum tipo de ingrediente avançado? Naoki conseguia entender vagamente seu valor com base em sua experiência com ingredientes semelhantes em jogos de sua vida passada. Naqueles jogos, adicionar esses ingredientes aos pratos não só aumentava o nível dos efeitos do nível 1 para o nível 3, mas também tinha o potencial de transformar bônus temporários em permanentes. Isso tornou as trufas negras incrivelmente valiosas.
Essa foi uma boa descoberta. Naoki cuidadosamente desenterrou toda a trufa negra. Ao ver suas ações, o Ciclizar deitou-se ao lado dele, prendendo a respiração. Só depois que a trufa do tamanho de uma palma foi guardada com segurança na mochila de Naoki, ele olhou para cima e perguntou, curioso, Grow? Isso é ótimo e pode melhorar nossa qualidade de vida, explicou Naoki ao Ciclizar com um sorriso. Ele pesou a trufa na mão e estimou que ela pesava cerca de 1 quilo. Como leigo, ele não sabia o preço exato das trufas negras, mas, julgando pelo tamanho e qualidade, percebeu que não seria barato. Olhando para o céu, Naoki viu que estava ficando tarde, então ele pulou no Ciclizar e deixou que ele o levasse de volta para o rancho. Às 5 horas da tarde, Naoki tinha acabado de voltar para o rancho e estava prestes a servir-se de um copo de água quando ouviu um assobio vindo de fora. Din, din, din. Ele saiu pela porta e viu uma van com o logotipo de Honda parando. O motorista, um homem corpulento com braços musculosos e cabelo curto, inclinou-se para fora da janela e disse entusiasmado, você deve ser o Naoki, o novo dono desta fazenda? O prefeito Clavel me falou de você. Sou Zack do mercado de Mesagoza e sou responsável pelas compras de fazendas próximas. Prazer em conhecê-lo. Olá, senhor Zack. Naoki cumprimentou educadamente. Zack desligou o motor e saltou da van, olhou ao redor e notou a terra recém-arada. Sorrindo, disse, parece que você pegou o jeito da vida no rancho. Tem alguma coisa para vender? Zack estava apenas conversando casualmente. Ele sabia que um fazendeiro novato ainda não teria colheitas maduras, lã ou leite para vender. Afinal, desenvolver um rancho leva tempo. Mas no segundo seguinte, ele viu o novo dono do rancho puxar um objeto grande e preto. Zack, com seu amplo conhecimento, reconheceu isso instantaneamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Uma trufa negra? Nossa, esse tamanho é incrivelmente raro. Onde você encontrou? Zack assentiu, entusiasmado. Claro, essa coisa tem um preço alto. Trufas negras de qualidade normal custam cerca de 5.000 Pokédólares o quilo. A qualidade e o tamanho da que você tem são de primeira. Esse tipo de trufa negra é difícil de encontrar no mercado, e o preço gira em torno de 15.000 Pokédólares o quilo. Seu sabor único era procurado por muitos, especialmente pela classe alta, entre as famílias ricas e aristocráticas. Não lhes faltava dinheiro. 15.000 Pokédólares por quilo. Naoki fez as contas. Em outras palavras, a trufa negra em sua mão valia um total de 30.000 Pokédólares? Naoki ficou tentado pelo preço. Ele deveria vendê-lo? Esse nível de ingrediente raro pode aumentar muito os efeitos da comida Pokémon quando cozida. Ele poderia. Se ele vendesse, teria dinheiro suficiente para comprar sementes, consertar o rancho e estocar comida. Por um momento, Naoki hesitou. Mas então, ele tomou uma decisão. Ele precisava pensar a longo prazo. Embora a trufa negra pudesse melhorar sua culinária, trocá-la por dinheiro aceleraria o desenvolvimento da fazenda e, por fim, geraria mais renda. Quando o rancho prosperou, ele pôde usar o dinheiro para comprar outros ingredientes de alta qualidade com efeitos semelhantes. Com isso em mente, Naoki não hesitou mais e decidiu vendê-lo. Zack pegou uma balança na van, pesou a trufa e apontou para a leitura. 2,2 kg. Ele pegou uma calculadora e um pequeno caderno, fez alguns cálculos rápidos e então anunciou. O total chega a 33.000 Pokédólares. Ok, Naoki assentiu. Então eu vou tirar essa trufa negra das suas mãos. Zack disse enquanto tirava um maço de notas da carteira e o entregava. Naoki pegou o dinheiro, contou-o cuidadosamente e soltou um suspiro de alívio. O primeiro dinheiro que ele ganhará como fazendeiro estava agora em suas mãos. Ele finalmente podia parar de comer lamen instantâneo sem graça. Zack ainda precisava visitar outras fazendas para coletar mercadorias. Antes de partir, ele deu uma olhada pela fazenda e sugeriu, além de cultivar e criar Pokémon, há muitas outras maneiras de ganhar dinheiro. Você ainda não foi a Cascarrafa? Se for lá, lembre-se de comprar uma vara de pescar no mercado. Enquanto suas plantações crescem, você pode ganhar algum dinheiro pescando. Ah, mas não se preocupe muito. É difícil no começo, mas fica bem mais fácil no verão. Depois, além de plantar regularmente, você também pode cultivar frutas vermelhas para fazer suco. Suco de frutas vermelhas com aquele sabor fresco da fazenda é muito popular nas grandes cidades. Frutas vermelhas Lepa? Naoki levantou uma sobrancelha ao ouvir o nome familiar. No entanto, ele não estava pensando em fazer suco. Em vez disso, ele se perguntou se o suco de frutas vermelhas que ele fazia poderia ter alguns efeitos estranhos, como sua culinária. Naoki assentiu, guardando seus pensamentos para si mesmo, e disse a Zack, vou manter isso em mente. Muito obrigado. Zack sorriu alegremente. Boa sorte. Depois de se despedir de Zack, Naoki retornou à cabana e olhou para o pequeno pedaço de trufa negra deixado na mesa, um fragmento que havia se quebrado enquanto ele o desenterrava. Trufas negras são tão valiosas. Será que treinar um Diglett poderia ajudar a descobrir mais coisas escondidas no subsolo? Naoki refletiu. Ele decidiu guardar esse pequeno pedaço, guardando-o para incrementar um prato futuro quando chegasse a hora certa. Por enquanto, olhando para a grande pilha de Pokédólares em sua mão, o ânimo de Naoki aumentou. Era hora de ir às compras na cidade e comprar alguns ingredientes novos para cozinhar. Naoki pulou no Ciclizar, apontou na direção da cidade e o Ciclizar decolou. Enquanto cavalgavam, Naoki olhava para o céu pintado pelo pôr do sol e cantarolava uma melodia, andando na minha amada pequena motocicleta. Gru? O Ciclizar olhou para trás, perplexo. Sua adorada motinha? Estaria falando dele? Capítulo 7. Chegada inesperada ao rancho. Mesagoza estava localizada na região sul de Paldia, uma movimentada cidade costeira. Pelas lembranças do proprietário original, Naoki sabia que a cidade era conhecida por seus vários festivais locais. Por exemplo, o Festival da Primavera, o Rally Pokémon Aquático e a exibição de fogos de artifício, que acontece somente no verão. Esses eventos únicos atraíram muitos visitantes e combinados com a próspera agricultura e pecuária ao redor da cidade.
Mesagoza se desenvolveu de forma constante ao longo do tempo. O mercado de Mesagoza dentro da cidade era ainda mais famoso. Naoki caminhava pela rua com Ciclizar, observando pedestres com vários Pokémon passeando tranquilamente na brisa do mar. O ambiente era aconchegante e descontraído. Desta vez, além de comprar comida, Naoki tinha outras tarefas importantes. Ele precisava visitar a carpintaria da cidade, a loja de artigos gerais, a loja de sementes e a loja que vendia Pokémon da fazenda e animais comuns. São quase 6 horas, pensou Naoki, um pouco preocupado que as lojas pudessem fechar em breve. Ele fez uma pausa e perguntou ao Ciclizar, está com fome? Gran. O Ciclizar assentiu e depois balançou a cabeça. Era inteligente o suficiente para entender que Naoki tinha coisas para fazer, então podia esperar um pouco mais. Ao ver sua resposta, Naoki sorriu, afagou sua cabeça e disse, bom garoto, então vamos primeiro à loja de artigos gerais. Gran. A cidade não era grande. Talvez para evitar que os visitantes se perdessem, a localização das diversas lojas estava claramente marcada em placas de rua e outdoors. Localizando a loja de artigos gerais no mapa, Naoki foi direto até ela. Depois de cruzar um cruzamento, um prédio de tijolos vermelhos apareceu diante de Naoki. Era noite e a loja estava vazia, exceto por um homem careca de óculos sentado atrás do balcão, mexendo em uma sacola de fungus. Ao ouvir o tilintar dos sinos de vento quando a porta se abriu, o homem olhou para cima. Ah, um cliente. Bem-vindo. Naoki o cumprimentou educadamente e perguntou, você tem algum tempero aqui? Sim. Na prateleira mais interna, Naoki caminhou e encontrou uma grande variedade de temperos nas prateleiras, exatamente como o homem havia dito. Óleo, sal, vinagre, molho de soja, farinha, especiarias, pasta de feijão vermelho, manteiga, açúcar, pimenta. Os preços estavam claramente marcados nas prateleiras. Por exemplo, um saco de farinha custa 200 Pokédólares, uma garrafa de óleo custa 100 Pokédólares e pasta de feijão vermelho custa 150 Pokédólares. Olhando para esses preços, Naoki ficou um pouco confuso sobre o custo das coisas no mundo Pokémon. Um saquinho de farinha custava o mesmo que uma Pokébola. Desse ponto de vista, Pokébolas não pareciam tão caras. Depois de pensar um pouco, Naoki comprou um de cada tempero. Ao levar seus produtos ao balcão, o lojista pareceu surpreso. Tirou uma sacola e perguntou, você acabou de se mudar para Mesagoza? Sim, Naoki assentiu. O lojista sorriu. Então aproveite a vida em Mesagoza. Pronto. O total é 2.820 Pokédólares. Naoki não pagou imediatamente. Em vez disso, perguntou, você tem varas de pescar aqui? Varas de pescar? Sim. O lojista se virou e pegou algumas varas de pescar de uma prateleira, colocando-as no balcão. Cada vara tem um preço diferente e explicou. Esta custa 2.000 Pokédólares. Se você combiná-la com isca, pode capturar Pokémon e pescar em qualquer lugar onde haja água. Esta vara de pescar custa 5.000 Pokédólares. Ela é feita de materiais de alta qualidade, então tem um desempenho melhor do que a vara de 2.000 Pokédólares e é mais durável. E esta aqui custa 15.000 Pokédólares. É a vara de pesca mais nova e potente, feita com os materiais mais avançados e com desempenho de ponta. Os olhos de Naoki percorreram as 3 varas de pescar. Ele finalmente escolheu a vara padrão de 2.000 Pokédólares, planejando usá-la por enquanto. O total é 4.820 Pokédólares. Como é a sua primeira vez comprando aqui, vou te dar uma caixa de isca de graça. Volte sempre. O lojista sorriu e lhe entregou uma lata. Obrigado, disse Naoki, pegando suas compras e saindo da loja. Sua próxima parada foi a carpintaria, localizada nos limites da cidade com uma floresta ao fundo. Havia uma estaca de madeira do lado de fora da loja, com uma serra presa nela. Assim que Naoki estava prestes a bater, a porta se abriu. Uma mulher robusta com um rabo de cavalo alto e rosa e uma faixa na cabeça surgiu. Depois que Naoki explicou seu propósito, ela o levou para a oficina nos fundos. Você é o novo dono do rancho que acabou de se mudar para cá? Ela perguntou curiosamente. Naoki ficou um pouco surpresa, mas então percebeu que o prefeito Clavel provavelmente havia informado de sua chegada. Ele assentiu. Meu nome é Naoki. Pode me chamar de Cora, respondeu a mulher. Sim, senhorita Cora. Enquanto caminhavam, Cora explicou o processo de expansão da casa da fazenda. Você ainda não deu nome à fazenda, deu? Naoki balançou a cabeça. Ainda não. Cheguei ontem. Sem problemas, só estou conversando, disse Cora com um sorriso. Bem, o prefeito Clavel me contou. Você está aqui para aprender sobre a restauração do galpão Pokémon e expandir a casa, certo? Isso mesmo. Então deixe-me explicar. Consertar o galpão Pokémon requer 50.000 Pokédólares e 300 peças de madeira. Depois de consertar, você pode criar Milton e Mareep lá. Claro, isso é um pouco caro para você agora. Então, recomendo começar construindo um galinheiro e criando galinhas comuns. Os ovos que elas botam podem ser vendidos para gerar lucro. Um galinheiro precisa de apenas 20.000 Pokédólares e 150 peças de madeira. Além disso, você precisará construir um silo no rancho para armazenar ração. Nós lhe daremos um de graça na primeira vez que você construir. Naoki assentiu pensativamente, anotando mentalmente os preços. Que tal expandir a casa? Ele perguntou. É muito mais simples, respondeu Cora. Uma casa totalmente funcional custaria cerca de 2 milhões de Pokédólares. Podemos ajudar você a adicionar um segundo andar, uma cozinha e um banheiro separados e reformar o porão. Normalmente, os fazendeiros usam o porão para produzir vinho. Também oferecemos serviços de móveis personalizados. Além de mesas, cadeiras e bancos básicos, você também pode comprar papel de parede, carpetes, geladeiras, armários de armazenamento, luminárias diversas e muito mais. 5 minutos depois, Naoki saiu da carpintaria.
Calculando o dinheiro restante, ele percebeu que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Isso parece ainda mais movimentado do que meu trabalho de 996, suspirou ele. E então imaginou o dia em que o rancho seria restaurado à sua antiga glória. Uma expressão de expectativa surgiu em seu rosto. A essa altura, ele poderia relaxar e aproveitar a vida tranquila de um fazendeiro. Como o galpão Pokémon não era uma prioridade no momento, não havia necessidade de visitar a loja que vendia os Pokémon do rancho ainda. Pedalando na Ciclizar, Naoki seguiu para seu destino final, a loja de sementes. O dono da loja de sementes era um homem de meia idade, com cabelos castanhos e corpo um pouco rechonchudo, vestindo um casaco marrom. Quando Naoki chegou, o homem estava jantando com sua esposa e filha. Ao ver um cliente, o dono imediatamente se levantou e o cumprimentou. Bem-vindo. Dê uma olhada e veja quais sementes você gostaria de comprar. Naoki não tinha certeza do que comprar, pois só tinha um saco de sementes de nabo dado pelo prefeito. Seguindo o exemplo do proprietário, ele viu uma grande variedade de sementes em recipientes. Batatas, nabos, alho, morangos, repolho, pepinos, rabanetes, tomates, grama e até sementes de árvores frutíferas como pêssegos e laranjas. Naoki ficou deslumbrado com a variedade. O dono da loja de sementes explicou: estas são plantas e árvores frutíferas adequadas para o plantio na primavera. São fáceis de cultivar após o cultivo. Contanto que você as regue e fertilize na hora certa, elas crescerão grandes e saudáveis. Naoki assentiu silenciosamente. As sementes neste mundo eram diferentes daquelas dos jogos Lua da Colheita e Stardew Valley que ele jogou. Havia muitas sementes em cada pacote aqui, o suficiente para plantar uma grande área, diferente dos jogos em que um pacote cobria apenas um pedaço de terra. Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu comprar um pacote de cada semente, incluindo aquelas para as árvores frutíferas. Os preços das sementes variavam. Os nabos básicos custavam apenas 60 Pokédólares por pacote, enquanto morangos, pepinos e similares custavam 120 ou 150 por pacote. No total, as sementes somaram 1.370 Pokédólares. Como resultado, ele só tinha 27.000 Pokédólares restantes da venda da trufa negra. Depois de embalar as sementes, Naoki saiu da loja com Ciclizar. Estava ficando escuro lá fora. Naoki olhou para o céu estrelado, respirou fundo e disse: tudo bem, vamos jantar. Grow. O Ciclizar parecia um pouco abatido. Naoki sorriu e afagou sua cabeça, depois o levou para um restaurante. Depois de um longo dia, ele planejou jantar fora hoje à noite. O garçom lhe entregou o cardápio, que incluía comida humana e pratos específicos para Pokémon. Um Pokémon como Ciclizar provavelmente preferia carne, certo? Pensando nisso, Naoki pediu um prato de carne para Ciclizar e uma bandeja de frutas como recompensa pelo seu trabalho duro hoje. Logo a comida chegou à mesa deles. Observando Ciclizar comer com gosto, Naoki sentiu uma onda de calor no coração. Os Pokémon eram tão inocentes e adoráveis. Ele olhou para um ensopado de legumes perfumados e para a sopa de milho à sua frente, e as informações surgiram em sua mente. Como esperado, esses pratos não tinham nenhuma habilidade especial que pudesse melhorar os Pokémon. Naoki tinha certeza disso agora. Parece que só a comida que eu cozinho tem esse tipo de poder. Depois do jantar, Naoki voltou à loja para comprar ingredientes para os próximos dias. Como não tinha geladeira em casa, ele só comprou o suficiente para 3 dias. A temperatura ainda estava fria naquela época do ano, então a comida não estragaria facilmente se fosse deixada dentro de casa. Naoki carregou suas sacolas de compras e subiu novamente em Ciclizar. Na escuridão, o homem e o Pokémon voltaram para casa. O ar da noite estava frio, e o vento parecia frio contra sua pele. Ciclizar era sensível ao frio, mas Naoki, montado em suas costas, sentia-se aquecido, o que ajudava a afastar o frio. Naquele momento, Ciclizar de repente desejou outra tigela da sopa de macarrão quente de Naoki. Ciclizar foi rápido, e eles retornaram ao rancho em menos de 30 minutos. O rancho estava escuro como breu à noite. Naoki previu isso e levou uma lanterna consigo. Ele tateou no escuro, mas antes que pudesse encontrá-lo, ouviu um alto bang. O som era ensurdecedor, acompanhado pelo estalar das árvores. Foi como se algo tivesse caído do céu, invadindo o rancho e derrubando um grupo de árvores. Assustado, Naoki finalmente localizou a lanterna e rapidamente a apontou na direção do som. Logo, ele viu uma figura estranha e escura em sua terra. Naoki congelou, e Ciclizar ao lado dele se levantou da posição de montaria, olhando cautelosamente na mesma direção. Ele sentiu uma presença incomum. O facho da lanterna iluminou a figura escura, que jazia imóvel no chão, aparentemente inconsciente. Com a ajuda da luz, Naoki finalmente conseguiu distinguir a verdadeira forma da figura. Um corpo escarlate, uma cauda grossa, bigodes extravagantes de dragão e um airbag no peito que lembrava um pneu de motocicleta. Era? Naoki ficou atordoado. Capítulo 8. Koraidon, Deus do Passado. Dentro da cabine iluminada, Naoki e Ciclizar olhavam para os Pokémon que haviam arrastado do campo. Com um único olhar, Naoki reconheceu o Pokémon. A divindade guardiã do paraíso, o rei alado, o deus antigo. Esses eram os nomes associados a esse Pokémon. Originalmente sem nome, foi apelidado de Koraidon pelo médico que o descobriu depois que ele foi convocado para esta era. Isso mesmo, Koraidon. Um dos Pokémon lendários do jogo Pokémon Escarlate. Segundo a lenda, ele era capaz de rachar a terra com os punhos.
Ainda não havia informações sobre sua ecologia no mundo, mas algumas pessoas acreditavam que ele era o ancestral antigo de Pokémon como Ciclizar. Embora semelhante em aparência a Ciclizar, Koraidon era conhecido por sua natureza tenaz e violenta. Naoki olhou para Koraidon e depois para Ciclizar e notou semelhanças em sua aparência e estrutura esquelética. Então a questão era: como Koraidon foi parar aqui? Naoki mergulhou em pensamentos profundos. Ele estava relembrando informações sobre Koraidon do jogo. Convocado pelo professor Olin através de uma máquina do tempo, ele fugiu da Área Zero após perder uma batalha territorial com outro Koraidon. Eventualmente, ele desmaiou de exaustão em uma praia no sul de Paldia e foi encontrado pelo protagonista do jogo. Então, qual é a situação agora? Naoki ficou confuso. Olhou para o Ciclizar de aparência inocente à sua frente e depois para Koraidon. De repente, os olhos fechados de Koraidon se abriram, suas pupilas douradas cheias de uma aura feroz, fixando-se no humano à sua frente. Naoki ficou chocado. Mas então, a aura violenta desapareceu, embora Koraidon continuasse a encará-lo. Naoki inclinou a cabeça confuso. Grow. Ciclizar também inclinou a cabeça. Ao ouvir o chamado do terceiro, a expressão de Koraidon mudou ligeiramente. Ao ver Ciclizar claramente, a descrença brilhou nos olhos de Koraidon, depois um lampejo de compreensão. As lembranças voltaram. Há muito tempo, quando ainda era um Ciclizar, ele também encontrou um Koraidon uma noite. Hoje foi exatamente como aquele dia. Porém, naquela época, ele estava na mesma posição que o Ciclizar, do outro lado. Ele olhou para o Ciclizar, um pouco assustado com sua aura, e de repente percebeu o que havia acontecido com o Koraidon que ele conheceu quando era um Ciclizar. Isso foi em si. Ele havia passado por uma distorção temporal, passando 10.000 anos em uma época distante. Finalmente recuperado, chegou em um período ainda anterior. Os olhos do Ciclizar estavam fixos em Koraidon, uma energia tensa crepitando entre eles. Naoki, sentindo o perigo potencial, rapidamente se posicionou na frente do Ciclizar, protegendo-o do olhar de Koraidon. E aí disse ele, forçando um tom amigável: você está bem? Eu vi você cair do céu, então te trouxe de volta para o meu lugar. Era melhor ter cuidado com aquele Pokémon estranho e aparentemente agressivo. O olhar de Koraidon se voltou para Naoki, estreitando os olhos. Uma complexa mistura de emoções passou por seu rosto: decepção, ressentimento, uma ponta de ciúme. Este Ciclizar era seu eu passado, uma lembrança de um tempo anterior à sua evolução, anterior à sua jornada pelo tempo e espaço. Naoki observou Koraidon em silêncio, com o coração batendo forte com uma mistura de medo e curiosidade. Ele imitou a imobilidade de Koraidon, na esperança de evitar provocá-lo. De repente, um ronco alto irrompeu do estômago de Koraidon, quebrando o silêncio tenso. Naoki piscou, um sorriso irônico repuxando seus lábios. Ele e Ciclizar já haviam comido, mas parecia que seu convidado inesperado estava faminto. Você está com fome? Naoki arriscou. Tenho comida aqui. Você gostaria de um pouco? O comportamento de Koraidon mudou instantaneamente, sua postura agressiva suavizando-se. Ele assentiu ansiosamente, sua ferocidade anterior substituída por uma ânsia infantil por sustento. Naoki não conseguiu conter o riso abafado diante da repentina mudança de ideia do Pokémon. Levantou-se e fez sinal para que Ciclizar o seguisse até o armário. Lá, pegou um pedaço fresco de barriga de porco que havia comprado mais cedo naquele dia. Barriga de porco com seu equilíbrio perfeito entre carne magra e gordura. Era ideal para Pokémon robustos como Koraidon. Ele lavou e aparou cuidadosamente a carne, depois a fatiou em pedaços pequenos e os colocou em uma tigela. Em seguida, Naoki reuniu os temperos que havia comprado: molho de soja escuro, molho de soja claro, molho de ostra, açúcar, pimenta do reino e amido de milho para engrossar. Ele os combinou em uma tigela, misturando-os bem com a barriga de porco até que a carne estivesse uniformemente coberta. Assim que os sabores se misturaram, ele transferiu a carne para uma frigideira e começou a cozinhá-la lentamente em fogo médio-baixo. Logo, a gordura dourada começou a chiar, enchendo o ambiente com um aroma irresistível. A carne de porco marinada lentamente adquiriu um tom dourado intenso, com seus sucos suculentos borbulhando sedutoramente. Naoki olhou para Koraidon, que havia assumido uma postura quadrúpede, com os olhos grudados na panela e baba escorrendo do queixo. Até Ciclizar, apesar de já ter comido, não conseguiu evitar salivar com o cheiro tentador. Naoki sorriu para si mesmo. Calculou o tempo de cozimento e quando a carne de porco ficou pronta, dividiu-a em 2 pratos. Ao olhar para baixo, informações sobre o prato se materializaram em sua mente. Barriga de porco selada na frigideira. B. Ingredientes: calor, temperos e técnicas de preparo únicas criam este prato popular. A barriga de porco suculenta e saborosa proporciona uma vitalidade incomparável aos Pokémon. Efeitos de culinária: grande recuperação física, grande aumento de força, pequeno ganho de experiência e percepção para Pokémon. Duração: 60 minutos. Comentário: ingredientes frescos e excelentes habilidades culinárias se combinam para criar esta deliciosa barriga de porco grelhada, perfeita para Pokémon que desejam poder. Naoki ficou surpreso com a alta qualidade do prato, mas notou a curta duração dos seus efeitos. Lembrou-se da trufa negra que havia encontrado antes. Adicionar aquele ingrediente raro tornaria os efeitos permanentes? Ele teria que experimentar mais tarde. Ele levou os pratos para Ciclizar e Koraidon, observando-os devorarem a carne de porco com gosto. Então teve uma ideia. Recuperou 2 copos, 2 frutas vermelhas e 2 garrafas de leite Moomo.
Um suco refrescante seria o complemento perfeito para a refeição farta, e ele estava curioso para ver se espremer o suco diretamente da fruta ativaria sua habilidade culinária. As frutas pareciam frutas comuns, mas não eram suficientes para fazer uma porção completa de suco. Naoki decidiu adicionar um pouco de leite à mistura. Depois de lavar as mãos, espremeu o suco das frutas nos copos, adicionou leite moomo e mexeu. O leite comprado no mercado Mesagoza era uma garrafa de 500 ml e lhe custou 120 Pokédólares. Enquanto o suco e o leite se misturavam, Naoki observava as informações sobre a mistura surgirem em sua mente. Leite de frutas vermelhas. C é uma mistura de frutas vermelhas frescas e o nutritivo leite moomo. Esta bebida frutada é uma delícia para os Pokémon. Efeito de cozimento, limitado a Milton ou Taurus. Após o consumo, a qualidade do leite produzido pelo bebedor será ligeiramente melhorada, tornando-o mais saboroso e nutritivo. Comentário. Delicioso leite de frutas vermelhas, um deleite que você merece. Capítulo 9. Sabores do passado. Melhorar a qualidade do leite? Exclusivo de Milton ou Taurus. Naoki ergueu uma sobrancelha, surpreso. Ele presumira que sua culinária aumentaria a força e a velocidade de um Pokémon, ou proporcionaria outros benefícios diretos. Mas esse buff indireto, esse aprimoramento de um produto específico, era uma nova revelação. Seria incrivelmente útil no rancho. Será que outros pratos produziriam efeitos semelhantes? Havia tantas possibilidades e tantas receitas para descobrir. Levaria uma vida inteira, talvez até 50 anos, para explorá-las todas. Mas, independentemente disso, a curiosidade de Naoki foi despertada. Ele estava ansioso para experimentar e descobrir o potencial oculto de suas criações culinárias. Tempo de sobra para isso, refletiu ele, virando-se para oferecer os copos de leite de frutas vermelhas a Ciclizar e Coraidon. Embora nenhum dos dois fosse Pokémon produtor de leite, a bebida ainda seria uma delícia refrescante. Antes de ser convocado pela máquina do tempo, Coraidon havia acabado de terminar uma batalha feroz com outro Coraidon. Sofreu ferimentos leves, mas a urgência de retornar a este tempo e espaço o levou a correr para casa sem descanso. Agora, tendo devorado a comida de Naoki e saboreado os sabores familiares, Coraidon sentiu-se rejuvenescido, com seus ferimentos se curando rapidamente. Dominado por gratidão e afeição, aproximou-se de Naoki, lambendo-lhe o rosto com sua longa língua. Naoki, inicialmente assustado, lembrou-se da natureza brincalhona de Coraidon do anime. Relaxou, e uma risada escapou de seus lábios. Mas, enquanto a saliva de Coraidon escorria por seu rosto, ele gentilmente empurrou o Pokémon para longe. Coraidon, imperturbável, agachou-se perto com um sorriso bobo, sua cauda grossa batendo no chão enquanto observava Naoki lavar o rosto. Depois que Ciclizar terminou sua refeição, Naoki limpou a mesa, lavou a louça e alongou seus músculos cansados. Tinha sido um longo dia, e era hora de um descanso muito necessário. Não havia banheiro na casa da fazenda, então Naoki saiu e se lavou com a mangueira do jardim. Depois voltou para a cama, bocejando enquanto folheava a enciclopédia da fazenda, estudando as informações sobre as plantações de primavera. Ele tinha muito o que fazer amanhã: limpar os campos de árvores e pedras desnecessárias, arar o solo, plantar sementes e mudas. Também planejava tentar pescar, na esperança de pegar algo que pudesse vender para complementar sua renda. Até que as plantações amadurecessem e a casa Pokémon fosse consertada, essa era sua única maneira de ganhar dinheiro. Enquanto Naoki se preparava para dormir, olhou para a cabeceira da cama, onde Ciclizar jazia esparramado no chão, bocejando sonolento. Coraidon também havia encontrado um lugar confortável e fechado os olhos. O cheiro familiar de Naoki, o ambiente reconfortante e o aroma persistente de comida criavam uma sensação de tranquilidade e segurança. Apesar da localização remota do rancho, Naoki não tinha medo. A presença de Ciclizar oferecia uma sensação de proteção, e Coraidon, apesar da agressividade inicial, parecia ter adormecido em paz. Naoki sorriu, apagou a luz e se entregou ao sono. Na manhã seguinte, seu despertador interno, afinado por anos de vida corporativa, o acordou ao raiar do dia. Uma olhada no relógio de pêndulo na parede lhe disse que eram apenas 6h15. Ele pensou brevemente em voltar a dormir, mas a lembrança das tarefas do dia à frente dissipou rapidamente qualquer sonolência remanescente. Ele esfregou os olhos, saiu da cama e começou a preparar o café da manhã. Os sons farfalhantes acordaram Coraidon, que ao ver Naoki de pé e andando, simplesmente rolou na cama e voltou a dormir. Ciclizar, no entanto, animou-se imediatamente. Naoki riu baixinho ao passar, dando um tapinha na cabeça do Pokémon. Volte a dormir, disse ele suavemente. Eu te acordo quando o café da manhã estiver pronto. Ciclizar soltou um suave gra e obedientemente se enrolou novamente no chão. No café da manhã, Naoki decidiu fazer um sanduíche para o Ciclizar. Ele combinou torrada do mercado Mesagoza com sobras de bife, tomates e alface frescos fatiados e uma generosa camada de molho de queijo. Enquanto ele montava o sanduíche, a informação familiar surgiu em sua mente. Sanduíche D, uma combinação de ingredientes frescos, carne e vegetais, rica em nutrientes e ideal para o café da manhã. Efeito de cozimento. Pequeno aumento de energia, deixando os Pokémon mais energéticos e menos propensos à sonolência. Avaliação. Um sanduíche básico, mas uma ótima opção para o café da manhã. Só um pequeno aumento de energia, Naoki refletiu, com um toque de decepção na voz. Mas então, ele considerou que o único ingrediente que havia realmente cozinhado era o bife, e o resultado pareceu bastante impressionante.
Depois de servir o sanduíche de café da manhã de Ciclizar, Naoki se virou para preparar o seu. Ele olhou para o pacote restante de ramen instantâneo, decidindo não desperdiçar. No entanto, quando estava prestes a comer, Koraidon, sempre vigilante, notou a discrepância. Olhou para o próprio sanduíche e depois para a tigela de macarrão fumegante de Naoki. Com uma súbita explosão de energia, assumiu uma postura bípede, agarrou a tigela e começou a sorver o macarrão com gosto. Naoki observou com espanto. Você gosta dessa coisa? Para Koraidon, aquela tigela de lamen era um gostinho de casa, a primeira refeição que Naoki preparara para ela, uma refeição com um significado especial. No futuro, com o crescimento do rancho, Naoki raramente voltaria a fazer lamen instantâneo. Agora, ao vê-lo novamente, a nostalgia inundou Koraidon. Grau Alzi, Koraidon exclamou, sua voz abafada pelo macarrão. Naoki não conseguia entender as palavras exatas, mas a expressão de Koraidon transmitia claramente sua alegria. Era um contraste gritante com a indiferença de Ciclizar em relação ao ramen. Depois de lavar a louça, Naoki pegou sua enxada e foi para fora, pronto para enfrentar o trabalho do dia. Graças ao treino de ontem, Naoki e Ciclizar desenvolveram um bom ritmo de trabalho. Ciclizar usou sua cauda poderosa para esmagar pedras e limpar detritos, enquanto Naoki seguia atrás, arando o solo com sua enxada. Eles encontraram algumas árvores grandes, duras demais para Naoki manejar sozinho. Ele entregou o machado a Ciclizar, que as derrubou com maestria com golpes rápidos e precisos. Koraidon observou tudo à distância. De repente, soltou uma série de gritos de excitação e então avançou em direção a uma grande árvore. Envolveu o tronco com os braços, os músculos salientes, e com um puxão poderoso, arrancou a árvore inteira, jogando-a para o lado como se fosse um mero galho. Naoki e Ciclizar observavam em silêncio, atordoados. Koraidon, aparentemente energizado pelo feito, continuou a ajudar, limpando a terra com uma eficiência surpreendente. Naoki arregalou os olhos. Que força incrível! Será que está tentando retribuir o favor? A ajuda de Koraidon reduziu significativamente a carga de trabalho. Com a ajuda do Pokémon do tipo dragão, eles limparam uma grande parte da terra cultivada em apenas uma manhã. Naoki enxugou o suor da testa enquanto regava a terra recém-limpa, tornando-a mais macia e adequada para o plantio. Um Pokémon do tipo água seria útil agora, pensou. Após a rega, o solo precisava de tempo para se acomodar antes do início do plantio. Naoki não tinha pressa em limpar o campo inteiro de uma vez. Não havia sementes suficientes e faltava mão de obra. O progresso que eles fizeram foi mais do que suficiente para mantê-los ocupados no futuro próximo. Capítulo 10. Um dia no rio. Ao meio-dia, Naoki preparou fatias de pepino geladas. O efeito deste prato era combater o calor, proporcionando uma sensação refrescante após o consumo. Koraidon e Ciclizar, no entanto, ainda apreciaram seus sanduíches. Não que Naoki não quisesse experimentar novas receitas, mas o trabalho da manhã o havia deixado exausto. Ele decidiu fazer uma pausa à tarde e tentar a sorte pescando no rio. Preocupado com a possibilidade de Ciclizar ficar entediado enquanto pescava, Naoki olhou para a farinha de arroz glutinoso e a pasta de feijão vermelho no armário, e um pensamento se formou em sua mente. Talvez ele pudesse preparar um lanche para aproveitar enquanto pescava? Com a ideia consolidada, Naoki pôs mãos à obra. Misturou a farinha de arroz glutinoso com água, amassando-a até formar uma massa. Enrolou-a em tiras compridas, achatou-as e recheou-as com uma mistura de pasta de feijão vermelho e açúcar. Em seguida, enrolou cuidadosamente as tiras em bolinhas, criando bolinhos brancos como a neve. Ciclizar, intrigado com a criação desconhecida, aproximou-se para observar. Gra? Perguntou, inclinando a cabeça. Naoki sorriu. São chamados bolinhos de arroz glutinoso. Será que você já experimentou? Ciclizar balançou a cabeça. Gra? Bem, você pode experimentá-los hoje à tarde, ofereceu Naoki. Mas não tenho certeza se você vai gostar do sabor. Ciclizar assentiu entusiasmado. Gra? Naoki riu baixinho. Seu bobo, você nem provou ainda. Não tem medo de que eles tenham gosto de macarrão instantâneo? Gra? Ciclizar tocou a cabeça com as garras, envergonhado. Koraidon, por outro lado, achou a conversa completamente desconcertante. Será que ele tinha sido tão simplório assim antes? Será que Koraidon a percebia da mesma forma agora? Naoki, observando a interação, virou-se para Koraidon. Koraidon, começou ele, e o Pokémon lendário imediatamente correu até ele e ficou ao seu lado. Grale? Ciclizar questionou, inclinando a cabeça em confusão. Naoki fez uma pausa, refletindo sobre o que dizia, e então perguntou. Você veio da cratera de Paldea? Ele queria confirmar se este Koraidon compartilhava a mesma história daquele dos jogos, fugir da Área Zero devido a uma disputa territorial com outro Koraidon. Koraidon assentiu, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e determinação. As suspeitas de Naoki se confirmaram. Como esperado, pensou consigo mesmo. Então, perguntou. Você estava lutando com outro Koraidon antes de chegar aqui? Koraidon olhou para ele surpreso. Grau Alzi? Ele não conseguia acreditar que Naoki sabia sobre a batalha. Naoki sorriu interiormente. Claro que ele sabia. Mas não queria remoer o passado doloroso, então perguntou. Quais são seus planos para o futuro? A resposta de Koraidon foi um determinado nossa. Embora Naoki não entendesse as palavras exatas, o significado era claro. Koraidon queria ficar ali. Era exatamente isso que Naoki esperava. A força de Koraidon seria um trunfo inestimável para o rancho. Naoki tentou manter a compostura enquanto respondia. Você pode ficar, mas tem que me ajudar a administrar o rancho. Antes que ele pudesse terminar, Koraidon assentiu ansiosamente em concordância. Naquele momento, o último bolinho foi embrulhado e Naoki os colocou na panela a vapor para cozinhar. Ele então pegou um banquinho, uma vara de pescar e algumas iscas, e seguiu em direção
direção ao rio que margeava o rancho. Antes de lançar a linha, ele se virou para Coraidon e Ciclizar. Vou pescar. Vocês dois vão se divertir. Na primavera, o rancho estava pontilhado de dentes de leão e pequenas flores silvestres amarelas. Ciclizar, seguindo o conselho de Nauki, saiu para brincar. Sua atenção foi atraída por uma borboleta, e ele a perseguiu animadamente pela grama alta. Depois de um tempo, Ciclizar parou diante de um dente de leão branco e fofinho. Abaixou a cabeça, examinando com curiosidade a delicada cabeça da semente. De repente, uma cócega em seu nariz fez Ciclizar espirrar, espalhando as sementes de dente de leão pelo céu azul. Ciclizar levantou a cabeça com uma curiosidade inocente nos olhos. Nauki se virou para Coraidon, que estava ao seu lado, observando a cena com interesse. Você não vai jogar? Perguntou Nauki. Coraidon balançou a cabeça, o olhar fixo no rio que fluía e nas sombras dos peixes que se moviam rapidamente sob a superfície. Em seguida, olhou para a vara de pescar na mão de Nauki, com um brilho travesso nos olhos. De repente, uma luz pareceu acender na cabeça de Coraidon. Antes que Nauki pudesse reagir, a aura de Coraidon surgiu, e ele saltou alto no ar, transformando-se em sua forma de corrida acelerada enquanto se chocava contra o rio com um poderoso respingo. Respingo! A água irrompeu no ar, caindo em um aguaceiro torrencial. Nauki ficou pasmo, olhando a cena com espanto. Coraidon emergiu da água com um sorriso triunfante no rosto. Gaawa! Exclamou, claramente orgulhoso de sua conquista. Nauki observou a água agitada se acalmar, revelando vários peixes flutuando de barriga para cima, com os olhos arregalados e sem piscar. Eles ficaram atordoados com a entrada violenta de Coraidon. Nauki ficou sem palavras por um momento. Finalmente conseguiu dizer: agradeço seu entusiasmo, Coraidon, mas não havia necessidade de uma demonstração tão dramática. A cabeça de Coraidon caiu, a decepção evidente em seus olhos. Nauki rapidamente o tranquilizou. Não estou te culpando. Você fez um ótimo trabalho. Os olhos de Coraidon brilharam. Galgashi! Nauki suspirou, balançando a cabeça com um sorriso. Ele instruiu Coraidon a reunir os peixes atordoados e colocá-los em um balde cheio de água do rio. Coraidon obedeceu ansiosamente, recolhendo os peixes com uma destreza surpreendente. Os peixes não eram muito grandes, mas para Nauki, que estava apenas começando, foi uma boa pescaria. Ele pegou 3 Magikarps que haviam sido capturados no caos. Coraidon olhou para os 3 peixes vermelhos, intrigado. Eles não são para comer, explicou Nauki. Inicialmente, ele pretendia soltá-los de volta no rio, mas então se lembrou do lago em seu rancho. Ele poderia criar Magikarp junto com o Miltank que planejava adquirir. Seria um longo processo para colocar o rancho em funcionamento, então por que não criar alguns peixes enquanto isso? Não apenas Magikarp, mas também os outros peixes do rio. Nauki carregou o balde até o lago e gentilmente soltou os 3 Magikarps. Ele os observou por alguns instantes, sem saber se estavam apenas atordoados ou se o ataque de Coraidon havia sido fatal. Felizmente, os Magikarps saíram ilesos. Depois de alguns minutos flutuando apaticamente, recuperaram lentamente a consciência. Nadaram para as profundezas do lago com uma expressão atordoada no rosto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.